E aí, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria dizer muito obrigado aí pelo evento, por deixar eu participar aqui e falar um pouquinho para vocês. E hoje eu vou estar falando sobre um assunto que me ajudou muito quando eu era uma pessoa desenvolvedora júnior, que é como separar responsabilidades de código. Acredito fortemente, assim, que a partir do momento que você consegue entender melhor isso, você está mais apta a sair ali do pezinho de júnior, começar a se desenvolver mais para chegar numa pessoa desenvolvedora plena. Então, foi algo super importante para mim que eu aprendi nos últimos anos e quero passar um pouquinho para vocês. Mas, antes, apresentar um pouquinho de mim. Meu nome é Marina, eu tenho 24 anos, eu quase esqueço, mas eu sou travesti, organizadora e mentora da Boss, que é uma organização que visa trazer mais pessoas de grupos subrepresentados para contribuir com o software livre. A gente tem um processo de mentoria super legal, então depois deem uma olhada lá. Eu acredito muito nesse projeto. Sou engenheiro de software, finalmente formada. A pandemia aí me sacaneou, mas já estamos aqui. Mãe de 5 gatinhos lindos, maravilhosos. A famosa gamer que odeia gamers. E uma futura skatista. Obrigado aí, Raíssa Leal, rainha, perfeita, maravilhosa. Mas um pouquinho antes da minha videodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho um piercing no meu lábio aqui, eu tô com um óculos preto, meu rosto em formato de gatinho, um fone de ouvido preto, meus cabelos são lisos, loiro acinzentados, e aqui no meu fundo tem muitas coisas. Tem uma pessoa ali no computador, tem uma bruxa ali do lado, várias coisas, mas o fundo é branco, então é isso aí. Um pouquinho da nossa agenda, né? Que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai começar como assim, né? Separar código, por que isso é importante, qual é. Falar um pouquinho de arquitetura depois, e aí depois eu quero dar também um exemplo aqui, já que a gente está na Ruby Summit, eu queria dar um exemplo em Rails, já que provavelmente muitas das pessoas que estão aqui mexem um pouquinho com Rails. Então, vamos lá. Mas como assim, né? Separar código. Antes de a gente falar disso, por que a gente separaria código, né? Por que não a gente não tem aquele arquivo main lá, quando você começa a programar, na sua aula de computação básica, que você começa a fazer os trabalhos e você tem um arquivo chamado main.c, que, assim, tem 50 linhas, daqui a pouco ele tem 100, 150, 200, 500. Por que não, né? Primeiro que, assim, se a gente não começar a separar as nossas responsabilidades, a gente cai nessa de ter um só arquivo que tem não sei quantas mil linhas. Isso não é legal porque é desorganizado, né? É feio, é muito difícil de uma pessoa, até você, assim, trabalhar uma semana nisso, voltar um mês depois, entender o que está acontecendo, mas também, né, para as outras pessoas que vão mexer ali. Vamos supor que você está num projeto, na sua matéria, ou está num projeto onde você está trabalhando, e se você não tem um código dessa forma, assim, desse tamanho, é muito difícil para as outras pessoas entenderem. E não só isso, depois fazer uma manutenção, a refatoração se torna muito mais difícil, né? Porque você não entende o que está ali, tudo está junto, tudo está muito acoplado, então começa a ficar meio difícil, né? E vai piorando com o tempo exponencialmente, né? Aquele tipo de coisa que, assim, quando você começa a fazer, já tá de um jeito, aí você vai ter que mexer de novo, você vai ter que mexer ali, e aí começa a fazer mais e mais gambiarras. Então é aquilo. Quanto mais gambiarra você faz, mais gambiarra você vai fazer para ter que manter a gambiarra anterior. Então vai piorando cada vez mais com o tempo, exponencialmente, e não é legal. E aí chega um momento, né? Acho que quem nunca passou por isso, uma pessoa desenvolvedora, que, assim, só olhou para o sistema que está ali desenvolvendo, está resolvendo bug todos os dias e pensou: por que eu só não jogo isso fora e a gente faz um do começo, sabe? Quando chega lá, seu PM fala: nossa, a gente tem que fazer novas coisas, tem que refatorar o site inteiro. Você fala: não, por que a gente não joga isso aqui fora e faz um novo, sabe? Eu, por exemplo, já passei por isso algumas vezes. Então, meu prêmio que eu tive foi dessa forma. Então, quem nunca, né? E isso é causado por essa desorganização, muito por você não separar responsabilidades. Mas e aí, separando o código, né? O que é? Separando essa responsabilidade. Vem do princípio lá, que é chamado de Separation of Concerns, que é quando a gente traduz literalmente, vira a separação de responsabilidades. Esse princípio é super legal, ele é um princípio de design, é um design pattern, né? Um fundamento de arquitetura, eu diria, para que você consiga separar aqui seus arquivos por responsabilidades ou informações.
É claro que não vai ter uma receitinha de bolo para tudo, né? Não vai ser todos os sistemas que vão separar da mesma forma, da mesma maneira. Não tem como, é aquilo de sempre cair no que é melhor para você, né? Para o produto que você está fazendo, mas em geral é você separar ali pelas responsabilidades e informações que fazem sentido para o seu sistema. E aí, né, ajuda em vários dos problemas que a gente citou anteriormente. Não vai ter mais arquivos grandes, enormes, assim, de 1000 linhas, preferencialmente, né, se você estiver separando as suas responsabilidades direito. Vai ser mais fácil de ler, não só para você, mas para as pessoas que vão estar trabalhando com você, para entender o que está acontecendo. E, consequentemente, também se torna um arquivo mais manutenível. Você vai poder mexer nele mais vezes, refatorar mais tranquilamente, sem que você mexa numa única coisa que quebra o sistema inteiro, porque todo o código está acoplado. E também fica mais rápido. Oi? Marina, desculpa te interromper. Se Claro, você conseguir falar um pouquinho mais devagar, talvez tudo ajude o bem. pessoal aí da Libras, beleza? Beleza, beleza, sem problema. Desculpa, gente. Eu fico nervosa, aí eu falo rápido, então eu vou falar um pouquinho mais devagar. Mas voltando então, a gente tem arquivos menores, né, que vão ser mais fáceis de você ler, porque, enfim, né, você vai estar mais separado também direitinho o que você quer, vai se tornar mais manutenível e, consequentemente, também se torna mais fácil de testar. Você não vai ter que ter, por exemplo, 1000 testes para um só arquivo. Você separando melhor suas responsabilidades, você consegue testar modularmente. Você consegue testar ali um só arquivo tranquilamente que faz só aquela única responsabilidade. Você checa se as informações que estão chegando ali estão chegando certinho, estão saindo certinho. Então, em geral, torna a vida da pessoa desenvolvedora muito mais fácil, muito mais tranquila. E aí, ops, isso, passou agora. E aí, seu código vai se tornando modular, né? Isso deixa que você torne o seu código encapsulado. Você pode pegar as informações e deixar só onde elas devem estar mesmo. Se você não faz essa separação de responsabilidade de uma maneira inteligente que faça sentido, tudo vai estar ali no mesmo lugar e aí informações que não precisam ser acessadas por alguns por funções ou classes que não tenham por que acessar aquela informação vão ter acesso a ela e isso pode causar alguma falha de segurança, algo que não deveria estar acontecendo. Então, você fazer a separação de responsabilidades deixa que seu código se torne modular e aí muito mais fácil ali de você fazer todas essas coisas que a gente comentou antes. E aí, passando aqui, uma outra coisa que ajuda bastante é você adotar melhor arquiteturas. Porque se você não sabe muito como você separa suas responsabilidades, se tudo que você está produzindo ali no seu código é feito de uma única maneira, ou de maneiras completamente diferentes, como é que você vai adotar uma arquitetura, né? Um padrão ali para o seu software? Então, você separar bem as responsabilidades também te ajuda a ter uma arquitetura mais bem definida ali, ao se adotar uma arquitetura. E aí, né, acho que é super importante a gente falar que, no fim das contas, você pega essa separação de responsabilidades, elas vai se tornando as arquiteturas que a gente conhece hoje. Por exemplo, se a gente fosse falar do Ruby on Rails, a gente falaria do MVC, do Model View Controller. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho aqui de arquitetura de software quando a gente fala da separação de responsabilidades. Mas o que é, né? Você não se torna uma pessoa arquiteta quando você está arquitetando ali o seu software, mas é um conjunto de regras ali que vai formar a estrutura do que você está desenvolvendo. Então, de novo, voltando ao exemplo do Ruby on Rails com o MVC, você vai separar ali o que vai estar sendo a exibição para o usuário, a interface, a forma que você está se comunicando com ele, da sua lógica ali, do seu modelo de negócios e do que faz a comunicação entre os dois, que é as controllers. Então, esse conjunto de regras forma a arquitetura que a gente conhece como MVC. E aí, né, não só vai definir como o sistema interage, como a gente falou agora, internamente, mas externamente. Como que seu sistema interage com microserviços? Como seu sistema interage com arquitetura, com APIs de parceiros, por exemplo, com APIs open source. Então, você fazer
o seu sistema, a sua arquitetura também vai te dizer ali qual camada do seu sistema internamente vai ser responsável por isso. E aí, né, não é nada setado em pedra, como sempre, é adaptável para as mais diversas situações e softwares, então podem ter 1.500 aí, infinitas, né? E aí, mais uma vez, falando aqui dos benefícios, é o de sempre, aumenta muito a manutenibilidade, porque você sabe exatamente o que está acontecendo por ali. Promove um entendimento menos complexo para as pessoas novas, né? Então, se você tem bem definido o que é arquitetura, se você fala para a pessoa, a gente está com um bug no front, por exemplo, tem um CSS que não está sendo legal, o formulário não está alinhado ali. A pessoa vai saber onde procurar, né, na sua estrutura de pastas, porque a sua arquitetura está te dizendo isso. Se você seguir ela direitinho, isso vai ajudar bastante. E vários dos outros que a gente citou, se a gente for ficar citando aqui, a gente fica até amanhã, né? Mas e aí? E quantas existem, né? É que nem o Homem-Aranha, assim, há de infinito. Que nem no filme novo aí, que vai ter o melhor Homem-Aranha, o pior Homem-Aranha e também o Homem-Aranha. Então, tem as arquiteturas que são muito boas para algumas situações, tem outras que não vão ser tão boas assim, mas é aquilo, cada uma para sua necessidade específica. E aí, contextos diversos, necessidades específicas. E os exemplos, né? Tem o MVC, Model View Controller, vai ter as arquiteturas também de microserviços, client-server, todas as outras, assim, que existem, várias, que podem estar aparecendo aí pra gente. E aí, beleza. Entendi. E aí? E agora, né? O que a gente faz com essa informação tendo as arquiteturas? Como que a gente vai separar, né? Você, a pessoa desenvolvedora júnior aí, que acabou de chegar, o que você vai fazer, assim, para desenvolver, né? E melhorar, assim, no dia a dia? Primeiro que, assim, eu vou dizer que o melhor é você entender bem ali a arquitetura do projeto que você está passando, né? Que você está vendo ali. Então, peça ajuda para as pessoas desenvolvedoras sêniores, e aí você vai começar a sacar onde que você deve fazer cada pedaço do seu código. Se você tem que fazer uma fix, se você tem que fazer um log, onde que você vai colocar isso no seu sistema, onde você vai escrever essa linha de código, né? Então, aqui eu trouxe um exemplozinho de Ruby on Rails, que é o que eu uso bastante no dia a dia e, sinceramente, mudou minha vida essa técnica aqui. Então, só voltando, o Rails utiliza a arquitetura MVC, né? Que é a gente tem uma model, que seria a nossa lógica ali de negócio, que vai fazer o gerenciamento dos nossos dados. Tem a nossa view, que vai ser interface gráfica aqui, vai fazer a comunicação com os usuários, certo? E a gente tem também a controller, que vai estar ali comunicando a model e a view de uma maneira que a lógica também ali, o processamento de scripts, por exemplo, não vão ter que estar nessas duas partes, né? Nem na model, nem na view. Mas, e aí? Será que as controllers são suficientes? Será que elas não vão cair naquele negócio que a gente comentou mais cedo, do arquivo de 1.500 linhas, assim, de você sempre botar todas as coisas ali e ficar tudo igual? Você não conseguir separar as responsabilidades, você não saber o que está acontecendo? Porque vamos supor que você está, por exemplo, trabalhando para uma empresa de vendas. E aí, o seu controller de venda muito provavelmente vai ser o mais importante ali do seu negócio, certo? Você vai passar muito tempo desenvolvendo ali para ela. E como que a gente faz para não ficar extremamente grande, né? Porque conforme o sistema vai crescendo, as necessidades vão aparecendo, obviamente você vai ter que escrever mais linhas de código. Então, como que faz, né? Será que uma controller sozinha para fazer toda essa lógica é o suficiente? E aí vai naquilo, né? A controller vai ter que realizar mais de uma ação por vez, vai começar a ser difícil de refatorar, porque as coisas vão estar acopladas, manutenção, entender ali o que vai estar acontecendo. E aí vai naquilo, a gente não quer que se transforme no temido arquivo de 10.000 linhas que ninguém consegue ler e vai ser péssimo. Então vem aí uma galera que pensou, não, só as controllers não tá dando certo, a gente vai ter que fazer algo a mais aqui, então vamos entrar com o Rails Service Object,
que, fazendo uma tradução bem literal aqui, são objetos de serviço que vão ajudar a gente nisso, de maneira que a gente não tenha que ficar só presa ali à utilização das controllers, para elas não ficarem tão grandes. E elas nada mais são, né, esses Rails Service Jobs, são objetos Ruby mesmo, que tem como particularidade deles, na escrita, que eles vão executar uma e apenas uma ação. Então, não vai ser como a controller, por exemplo, que tem toda a responsabilidade de fazer ali todos os dados que vão passar por vendas, fazer a comunicação entre a model e a view. Não. Esse objeto ele vai ser um objeto que ele é responsável por uma coisa, que é fazer essa ação X que a gente vai definir. E aí, não só isso, né? Tendo esse objeto, a gente também começa a evitar duplicação de código, né? Porque, pensa bem, se você, por exemplo, tem muitos códigos que passam por muitos fluxos, né? Então, se você não separar bem suas responsabilidades também de maneira que elas possam ser reutilizadas, você começa a ter que reescrever o código. Você pega a mesma linha de código e escreve em vários lugares diferentes. Com Rails Service Object, não. Você vai ter isso isolado de alguma forma, de maneira que você pode chamar ali o seu objeto quando você quiser. E aí, é super fácil de testar e manter, porque em vez de você ter aquele arquivo gigantesco, você vai ter um arquivo que faz uma única coisa. Então, os testes, quando forem serem feitos, eles vão estar relacionados a um único contexto e vão ser mais unitários, eles vão ser mais fáceis de testar ali, de você entender. Quando uma pessoa for pegar aquele arquivo daquele objeto, ela vai entender ali todos os casos que estão sendo mostrados, mantidos, e aí vai ser sempre mais fácil de entender e de testar. E aí, né, só uma visão aqui bem amador, assim, eu fiz rapidinho, assim, só pra gente ver de como seria esse serviço, né, porque, beleza, teoricamente, falamos muito, assim, né, do que ia rolar, né, de como que é esse objeto, mas na prática ele é só um código, uma classe comum, que geralmente ela tem a sua função principal, se chama call, que é para você chamar a função call desse objeto. Então você pode ter um initialize ali, você pode ter vários outros métodos também, mas eles sendo privados, que eles vão estar ali, nunca vão ser chamados por outras entidades, eles só são responsáveis pela lógica interna do que vai estar acontecendo no seu objeto. Então aqui na tela a gente tem um Sum Service que eu fiz, que é basicamente um serviço de soma mesmo, bem simplesinho, não nada muito complexo. Ele inicializa, então a gente pode botar um initialize ali, que bota o primeiro número e o segundo número como sendo variáveis globais. E aí uma função call que checa ali algumas coisas. A primeira coisa, checa se é válido, né? Vai checar chamando um método privado que olha pra gente ali se os argumentos que nós estamos passando são números de verdade, né? De fato, ele retorna pra gente falso ou não. E aí, meu teclado me sacaneou. Mas voltamos. E aí eu esqueci até de botar uma condição ali, mas é nóis. Tá tudo bem. E notem que isso está dentro de um método privado, né? Porque, idealmente, a nossa call só vai ser ali o que vai ser chamado para que seja chamado, por exemplo, esse objeto para uma controller, não tem que se preocupar com a lógica interna. Só se preocupa com, estou te mandando isso e quero receber isso aqui de volta. E aí é isso, sim, mas é possível aprender esse poder? Porque separação de responsabilidades está muito relacionado às arquiteturas que estão sendo utilizadas. Então, isso foi um exemplo do Service Object que eu dei, mas não necessariamente ele vai estar sempre sendo o que você vai utilizar, né? O que vai estar sendo utilizado no seu sistema, do seu trabalho. Então, a separação de responsabilidades, você tem que entender como o seu sistema funciona para entender também onde você tem que fazer certos tipos de código, certos tipos de validação, onde que você vai
está fazendo, em que lugar você vai colocar seus arquivos de CSS, onde você vai colocar seus arquivos de testes, se essa lógica ela é melhor feita num controller ou ela é melhor feita num local à parte, num objeto à parte que pode ser chamado por outros componentes, né, por outros módulos. Então, eu sugiro muito estudar também a arquitetura do que você está ali desenvolvendo, que a separação de código fica sempre muito mais clara quando você tem um contexto bem claro do que você está desenvolvendo no quesito de negócio. E é isso aí, galera. Queria agradecer. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Essas são as minhas redes sociais. Tem o Twitter, LinkedIn, GitHub e Vidas Trans Importam. É nóis. E muito obrigado a todo mundo aí, principalmente a organização do evento. Sensacional, foi muito boa, foi bem direto, gostei de ver, teve bastante coisa ali para que vem na mente de quem tá começando, né? E a gente acaba se atrapalhando, atropelando os processos. Teve até uma pergunta aqui no chat que eu anotei, mas o Daniel Moreto respondeu aqui o Everton Costa, mas se você quiser completar com isso, ele perguntou assim, o Everton Costa: os helpers não são aproveitados? Sim, helpers são aproveitados, com certeza. Eu estou me ouvindo num eco, eu acho. Mas você pode reaproveitar helper sim para outras situações, mas os helpers, eles não... Quando a gente fala do Service Object, né, e da separação de responsabilidades, são mais lógicas mesmo, né? Os helpers, eles não são necessariamente uma lógica específica de negócio, por exemplo. Isso são os Service Objects, são lógicas específicas ali de negócio que vão, por exemplo, se você está fazendo uma integração com outra API, você está fazendo uma call, por exemplo, você botaria no Service Object ali, de maneira que você conseguisse chamar ele modularmente, né? Helpers podem ser um pouco maiores do que isso, mas elas também são reaproveitadas. Muito bom. Tem várias pessoas aqui que elogiou aí você de várias maneiras, tá? Muita gente falando da deusa. Parabéns para você. Obrigada. Eu acho, de perguntas aqui, alguém tem mais alguma coisa, alguma dúvida? Quiser colocar aqui, tá tranquilo. Bernardo! Oi, B! Muito bom. Quanto tempo! O pessoal curtiu bem.